E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aqui no canal e hoje, para um dia muito especial, queria comentar algumas coisas, né, que andaram acontecendo com o Bitcoin e também fazer algumas atualizações para vocês. A gente está na metade de abril, né, dia 15 de abril. Tem bastante especulação sobre o mercado, sobre o halving, o que vai ser do Bitcoin, né? E eu queria justamente comentar isso com vocês. Às vezes eu fico olhando um pouquinho para o lado, mas é porque eu estou olhando a segunda tela aqui, tá? Eu quero passar a minha visão, tá, sobre o movimento que o Bitcoin está fazendo em cima de alguns estudos, em cima de algumas literaturas e também indicadores que eu utilizo no mercado. Até depois deixo no final do vídeo, se você quiser avaliar, se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre os principais indicadores para mercado de criptomoeda que eu utilizo e que eu vejo muita relevância na análise. Ok? Então vamos lá. Pessoal, a apresentação é essa. Já vou mostrar meu gráfico aqui para vocês. Isso aí. Então, bora lá, pessoal, para o gráfico. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Esse aqui é o gráfico diário. Eu utilizo a plataforma Vector, tá? Como vocês podem ver, é uma plataforma da Nelogica, porque aqui eu tenho a configuração de vários indicadores, né, que eu utilizo. Essa tela principal aqui é a minha tela operacional, tá bom? E é a tela que eu mais utilizo, e as outras telas aqui embaixo são os principais indicadores, aqui embaixo, ó, menu inferior, ó, principais indicadores que eu vejo. Então, vamos lá. Beber uma aguinha aqui, né? Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Que, na minha humilde opinião, né, o Bitcoin já está precificado. Se ele for buscar uma alta no halving, eu creio que ele vai vir buscar mais ou menos essa região aqui, ó, que eu tenho de alvo aqui em cima nesse meu indicador, ó, que é a região dos 85 mil, por aí. Porém, tá, então o cenário otimista, tá? Então, vamos trabalhar um cenário otimista, né, como primeiro alvo aí, essa região aqui do meu pivô automático, que é um indicador que eu tenho. Deixa eu apagar isso aqui, então. Agora, Eduardo, então qual que é o motivo desse vídeo? Qual que é essa análise diferente que você vai fazer, né? O que eu vou mostrar de diferente? O que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é que possivelmente eu estou acreditando numa queda do Bitcoin aqui, ó. Tá, uma queda, né? E por que eu estou vendo isso aqui? Cara, eu vejo isso e eu vou trazer o motivo de eu estar abordando esse conteúdo com vocês, porque, na minha opinião, o Bitcoin já está precificado. Essa alta que ele deu aqui no início do ano já precificou o preço do Bitcoin. Eu creio que ele não vá além disso, né? Ou se ultrapasse, não vá numa distância, num preço muito longínquo, tá? Então, cara, eu sei que muita gente vai me questionar, eu sei, a opinião de cada um é diferente. Eu gostaria que o Bitcoin só fosse a 1.000 alturas, mas eu vou embasar isso nos estudos que eu tenho de análise gráfica e técnica, principalmente sobre a parte teórica das leis de Wyckoff e sobre os padrões de acumulação e dispersão de Wyckoff. Se você não sabe, fica até o final que eu vou abordar um pouquinho sobre isso aí. Mas vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A minha visão do porquê que eu acredito que o Bitcoin vai buscar essa região dos 50 mil dólares. Tá? Embasados na análise de Wyckoff e nos indicadores que eu utilizo. Então, aqui a minha primeira visão gráfica é essa, que o mercado ele fez uma onda de impulsão, e aqui, na minha opinião, teria que ser uma região de acumulação. Vocês concordam comigo? Uma acumulação, uma consolidação em retângulo. Muitas vezes ele se dá em bandeira complexa. Aqui se deu em retângulo, tá? No exemplo. E aí, o que eu esperava, né? Eu espero, pessoal, o mercado, quando ele mostra uma acumulação, os indicadores eles têm que mostrar esse descanso também, ou até mesmo uma acumulação para nova explosão. E não é isso que eu estou vendo nos indicadores. Tudo bem, o preço é o que manda no gráfico, e indiscutivelmente a gente trabalha isso. Porém, os indicadores eles me auxiliam numa visão de perspectiva futura ou de momento, tá? Gráfico. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês é o OBV, é um indicador que eu utilizo muito no mercado financeiro, tá? As pessoas que acompanham pelo canal do Rui Rodrigues e dos demais canais que a gente já fez live junto, eu utilizo e foi um grande que despertei as pessoas a utilizarem o OBV dentro do mercado de criptomoedas. Então, o ABV ele está mostrando para mim aqui, pessoal, uma perda de congruência na ponta compradora. Eu vejo um OBV muito cansado, um OBV que está querendo até começar a trabalhar abaixo das médias que eu utilizo, um OBV que era para ser um OBV estabilizado ou até mesmo mostrando perspectivas de alta aqui, né, que ele tivesse
congruindo aqui para esse topo anterior que ele fez, ele não está fazendo isso, ele está cada vez mais caindo devagarzinho e não mostrando para mim uma acumulação para rompimento, tá? A minha visão é essa, a tua visão pode ser diferente, mas a minha visão que eu tenho é essa. E a hora que eu vejo o MACD, galera, o MACD ele está mostrando para mim justamente uma divergência, ó. Olha aqui que bonita essa divergência, ó, uma divergência na ponta vendedora. Ó, eu vejo as médias decrescentes, querendo cruzar a linha zero, as barras de histograma reverteram, então trabalhando abaixo da linha zero. Então eu vejo aqui uma inversão no MACD, uma divergência, né? Mostrando uma divergência para baixo. E aqui, claro, só que o mercado ainda está segurando, ele está segurando nas médias aqui de 74, na outra média de 50 períodos também. Então, existe uma barreira ainda para tentar segurar esse preço para ele voltar a subir. E quando a gente trabalha no RSI, a gente vê um RSI também em decrescência, ó. Olha só o que ele está mostrando para mim. Um RSI em decrescência, trabalhando abaixo, ele está em 42, trabalhando abaixo da região de 50%. Normalmente, quando trabalha abaixo da região dos 50%, denota um predomínio aí da força vendedora, tá? Pelo RSI. A maioria dos indicadores aqui me mostram essa qualidade de possivelmente o mercado buscar uma queda, tá? Região de 50 mil dólares como alvo. E as bandas de Bollinger, quando a gente traduz essa interpretação, é um mercado aqui que está numa consolidação também as bandas, isso é interessante, porque normalmente quando as bandas estão em consolidação, elas respeitam como suporte e resistência, e ainda ele deu uma queda, mas ainda não abriu a boca do jacaré, né, que o pessoal chama, ele não abriu com volatilidade, então o mercado ainda mostra para mim que ele não está numa direção de explosão, então possivelmente ele não está claro ainda se ele vai cair com força ou se ele vai bater aqui nesse suporte da banda e voltar para a banda superior. Porém, o que ele me mostra para mim é que ele está trabalhando abaixo da média de 20 períodos da banda de Bollinger, denotando um predomínio da força compradora, a força vendedora, perdão. Então, esse é o que eu mais observo aqui nesse momento, utilizando as bandas de Bollinger. E na fibodinâmica, o que a gente vê na fibodinâmica aqui, que são as regiões de FIBO automática? Que o mercado bateu muito próximo dessa região de FIBO aqui dos 60 mil dólares, veio uma defesa compradora e agora ele está brigando na FIBO de 64 mil dólares, né? Então, para cair, ele voltaria a testar os 60 mil, se ele voltasse a cair ainda mais os 55 e depois a região dos 50 mil. E se ele fosse subir, encontraria uma resistência aqui na região de 72 mil dólares. Tá? O volume aqui, ó, o que eu vejo de volume? Um volume tranquilamente mostrando uma defesa compradora nesse candle, porém esse candlezinho aqui que está me mostrando agora ainda não fechou e o volume está abaixo da média. Então, aqui uma visão bem conservadora, né? Mostra para mim que o mercado está o quê? Traduzindo o que eu falei, está numa consolidação. Só que essa consolidação, quando eu trabalho aqui na minha outra aba de FIBO automática, né, eu vejo que o mercado fechando assim, ele fecha abaixo da FIBO semanal de 50 períodos, né, que é essa FIBO aqui, ó, essa roxa, e denota o quê? Cada vez que ele vai fechando mais próximo de fundo, ele tende a vir romper esse fundo, tá? Porque ele já testou 2 vezes, ele fica se aproximando, uma hora ele vem realmente para romper essa região. E o que eu denoto mais observação vamos ficar de olho nesse OBV, galera, porque se esse OBV começar a criar força, certo? Deixa eu melhorar a tela do OBV aqui para vocês, para a gente ter uma visão mais concisa. Ó, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Esse OBV, galera, ele não pode ficar assim, ó. Ó, se o mercado ele tá mostrando para mim que isso aqui é uma acumulação, que o halving vai vir, e que não sei o que, isso aqui ele devia estar numa região de precificação aqui em cima, ó. Ele devia estar trabalhando aqui em cima, ó, nessa região. Não assim, querendo perder as médias e inclinando por uma ponta vendedora, tá? Então, o que eu espero do Bitcoin? Realmente que ele melhore a sua atuação na compra. Se não, realmente ele vai vir buscar fundo, né? Até a região de 50 mil. Talvez seja até uma movimentação saudável, né? Porque, na minha opinião, seria interessante, porque abre espaço para compras, né? Região mercado caindo, abre espaço para compras. Não é legal você ficar abrindo posições de compra numa precificação de topo, porque se der errado, você fica enroscado no ativo. E agora, para finalizar esse vídeo, antes que fique muito longo, galera, da onde que eu tirei essa visão de possível queda do Bitcoin? Aqui eu quero mostrar para vocês, eu vou abrir em 2 abas. Então, voltando aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês com esse meu gráfico aqui, ó. Depois eu abro melhor aqui e tento dar um elan, mas eu quero mostrar
a parte direita com a parte esquerda da visão das leis de Wyckoff. Se você não sabe o que é o método Wyckoff, eu apresento que você dê uma estudada sobre, indico também esse site aqui, que eu deixo ir na borda superior para você visualizar, se chama School, né, School Stoke, um site bem legal, School Stoke, aqui em cima, ó, procura também como Stoke Charts, muito interessante, tem bastante coisa de mercado financeiro aqui, e eu gosto muito da parte de Wyckoff que ele apresenta aqui. Eu vou trazer já aqui para baixo, porque o exemplo está aqui nessa região, ó, que seria aqui, ó, distribuições e as fases de mercado interpretadas por Wyckoff, que é o desenvolvedor dessa técnica. Ele mostra para mim o quê? Que normalmente quando o mercado faz um movimento de distribuição, ó, ele faz uma grande alta e ele faz uma consolidação, ó, tá vendo? Ó? Ele faz uma consolidação aqui em topo e ele tenta beliscar novamente um rompimento de topo, ó, ele faz um topo, belisca novamente, volta, tenta beliscar mais uma vez para romper topo, volta. E aí ele volta testando fundo, tenta vir novamente um movimento comprador, e logo esse movimento comprador é frustrado e entra a venda. Então ele faz esse movimento aqui, ó, sobe, acumula e desce, que é o que eu tô vendo no Bitcoin fazer. Então o gráfico do Bitcoin ele tá me mostrando isso, tá? Tá me mostrando isso. Ou ele pode fazer esse movimento aqui, ó, esse outro movimento de distribuição, que ele fala que o Bitcoin ele faz um novo teste de UTET. Que o que seria isso? Que é quando ele rompe esse topo, ele fica alguns dias acima desse rompimento, né? E depois ele volta a trabalhar dentro da consolidação e volta a perder regiões de suporte e volta aqui para o início do movimento, certo? Ou na metade, 50% aqui. Então ele separa pela fase A, B, C e D. E agora, vamos voltar aqui para baixo, porque o Bitcoin ele não rompeu novos topos, né? Então ele estaria nessa fase C, que ele chama de LPSI, que é uma fase bem de divisão de água para o Bitcoin, porque ele mostra uma fase aonde teve um movimento de impulso, né, do Bitcoin, que esse movimento ele pode gerar um rompimento de topo, fazer o TED, que é aquele exemplo anterior que eu mostrei, ou ele pode fazer o oposto, ele pode fazer um movimento de mola, do jeito que ele subiu, ele volta devolvendo, né? Então isso sinaliza o que para nós? Que, cara, fica de olho que se começar a testar topo, e isso não vir a gerar um movimento comprador novamente, ele devolve em V, tá? E é justamente isso que eu tô tentando mostrar para vocês, cara, olha essa visão de mercado, tem um plano B também, entendeu? Tem um plano B. Então vale muito a pena, dê uma estudada aqui nessa análise, gravem se quiserem tirar print, tira print desse gráfico aqui, tá? E agora deixa eu dar um zoom aqui, ver se melhora. Aqui, ó, tira um print aí. Beleza? Quando no terceiro movimento ele não rompe, ou quando no terceiro movimento ele rompe e faz um TED, uma frustração de acumulação no padrão comprador e devolve em mola, tá? Então a gente tá, pessoal, no Bitcoin a gente tá nessa fase C, tanto do movimento de distribuição 1, do exemplo 1, quanto do exemplo 2, tá? Então vamos tomar cuidado, que, beleza, vai vir o halving. Aí possivelmente pode ser que ele faça esse TED, ele faça um novo teste de topo, dá uma travada e começa a voltar para dentro do canal. Cara, fica prestando atenção, possivelmente ele vai devolver mais a queda. E agora, se ele não testar topo, vai vir o halving e tal, ele não testa, ele mal e mal chega perto do topo e já começa a enfraquecer demais. Cara, toma cuidado, possivelmente ele vai entregar na queda, ele vai entregar na ponta contrária. Se ele está tentando fazer um movimento de compra, ele vai devolver na ponta contrária, que vai ser a venda. Daí ele faz a fase D, que é aquela fase de queda. Tá? Então, essa observação que eu queria passar para vocês, o Bitcoin ele está desenhando muito isso. Olha aqui, ó, ele faz aquele movimento de subida e ele está travado. Ele pode vir fazer um novo teste de topo, tentar subir ainda mais um pouquinho, vir aqui para a região dos $80 mil, travar, frustrar e voltar a cair, né? Ou ele mal e mal chega perto do topo e já voltar dentro do canal, possivelmente fica esperto que ele pode voltar a cair também. Ou o cenário que todo mundo quer, né, galera? Vamos falar do cenário mais otimista, que o Bitcoin rompa e vá, né? Procurar a sua região ali dos $85 mil, que é o alvo que eu tracei para vocês. Mas sempre tem um plano B, sempre tenha uma visão. Se a gente estuda, é para servir para alguma coisa. Então é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Se no próximo vídeo você quer que eu comente mais detalhadamente sobre cada indicador desse que eu apresentei, deixa um joinha aí no final do vídeo que a gente converse em um próximo encontro. Valeu, galera. Um abraço.